Irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Libertos em Cristo e no nosso vídeo de hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial, um ex-instrutor da CCB chamado Leandro. Eu acho que vocês já devem ter visto ele em algum lugar aqui. Quando eu colocar a imagem dele e começar a falar, talvez vocês se lembrem. Então a ideia hoje é trazer ele aqui, é um ex-instrutor, ele vem aqui contar toda a sua experiência que ele teve ali dentro da CCB e como foi o seu despertar para o Evangelho. Então vai ser um bate-papo muito legal, uma conversa muito legal. E se você ficar com qualquer dúvida, com qualquer pergunta que você tenha, você coloque aí na descrição do vídeo, tá certo? Que depois ele vai respondendo essas perguntas e essas dúvidas, tá? Ele pode entrar aí e responder. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, porque isso é muito importante. Se você está gostando do vídeo, as pessoas que, igual você, poderão gostar também. E elas só recebem isso quando você faz aí o pacote do YouTubístico aí, né? Que é dar like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, tá bom? Então, sem mais delongas, eu chamarei aqui o irmão para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu adicionar ele aqui. Adicionar. E aí, irmão Leandro, graças a paz, tudo bom? Amém, graça e paz, irmão Léo, beleza pura? Beleza, graças a Deus. Então, hoje você está aqui para falar um pouquinho da sua experiência. Se apresenta para o pessoal. Fala aí quem você é e tal. Você tem canal também, não tem? Tem um canal chamado Violinista Amador, né? Meu nome é Leandro Uhum. Siqueira, era Uhum. instrutor na CCB, 20 anos de instrutor, Vixe, é era, bastante tempo. daí fazia parte do DARP também, junto com, Uhum. tocando nos hospital ali e tal, e Uhum. assessoria musical. Aí inventei de fazer um canal no YouTube, tocar os hinos, e quando eu comecei a inventar de estudar a Bíblia, algo mudou. Não, mas tá bom, a gente já chega lá e a gente vai começar do começo. Geralmente, nesses bate-papos, eu gosto de entender um pouco, assim, o background da pessoa, né? Da onde ela vem e tal, como é que foi. Bom, primeira coisa, você, digamos assim, nasceu, digamos, Na como é que era? graça. O pessoal nasceu na graça, né? É porque, graças a Deus, eu vou esquecendo esses negócios. E aí, você nasceu na graça ou não? Não, não, não. Eu era de família católica, né? Aí Ah, meus pais começaram a congregar primeiro e depois, com o tempo, acho que levou uns 2, 3 anos, né? Daí eu acompanhei eles junto pô, na quantos CCB lá. anos você tinha? Tinha 17 para 18, né? Ah, Terminei a então crise da primeira comunhão. você já era Oi? grande já. Que Aham. legal. Então, seus pais nasceram católicos ali, você tinha católico de tradição, né? Pai, mãe Sim. e Aham. você mesmo Meu católico. avô. Aham. Legal, Né? um negócio interessante. Tem alguma peculiaridade, sim, da Igreja Católica que você acha assim alguma coisa que você viu ali porque assim você teve o seu pai e sua mãe começaram a, a ir para a CCB. Teve alguma coisa que te despertou ali dentro que fez você também ir? Então, comecei a congregar por convite deles, né? A princípio, né? E depois o pai e a mãe, aquele encantamento todo de ver a palavra, falando que Deus vai te abençoar, né? Isso na Igreja Católica não tem, né? Essa Hum, questão de pregação, de Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, não tem. Então, quando a gente bateu o olho lá, ficou encantado com isso, né? Deus fala comigo, né? ah, Pensando só entendi. nas coisas materiais. E tem a questão também que na Igreja Católica tem, que é a questão da salvação por obras, então ficou meio familiarizado ali, né? Isso é um negócio interessante, porque eu quero explorar um pouquinho mais disso daí, porque é assim, uma pessoa que vem da Igreja Católica para a CCB, ele não estranha tanto, muda algumas coisas, a ideia de, por exemplo, a ideia de mariolatria, esse tipo de coisa muda. Só que aquela base, que é aquela salvação por obras, é igual, não é? Você vai fazer, né? Vai se salvar porque você é uma pessoa boa, né? É, Então,
que você faz coisas boas. Então, quando começamos a congregar, pelo menos a minha percepção hoje, que eu não estranhei essa parte, né? Sim, O que eu sim. ficava encantado mesmo é aquele negócio, que Deus vai falar comigo, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Que legal. E assim, quem foi primeiro para se receber? Foi seu pai ou sua mãe? Minha mãe, ela Sua passou por mãe, uma né? depressão, aham, Hum, passou por uma depressão pós-parto ali e tal, quando nasceu a minha irmã mais nova. Daí hum. ela recebeu o convite do meu tio, foi lá, depois já trouxe meu pai, e com o tempo eu e minhas irmãs foi também. É, porque na verdade, geralmente, o que que fez seu pai ir para lá, assim? O que que fez? Ele já chegou a contar para você assim? Ah, não, quando eu ouvi tal coisa, quando me falaram tal coisa, foi o que me fez eu Não, mover, sair de uma e ir para ele outra. ficou encantado com a questão, né, que a palavra fala com você, aquele negócio de revelar. Tem alguém que entrou aqui hoje e tá assim, 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 né? Aquela de mirar e atirar no escuro e às vezes acerta certinho, acertou neles. E daí meu pai ficou Mas então ele encantado com estava isso até. passando por alguma coisa, ele estava passando por algum problema, alguma coisa. Ele estava indo buscar, porque se a palavra Isso no falou caso, com ele, ele tava... é, no caso da minha mãe, né? Tava com essa questão da depressão, né? Uhum. Ah, então Aí foi ele por conta acabou. da depressão da sua mãe. Tá. Isso. E aí, Daí ela ficou, ele ficou. provavelmente tem aquela palavra assim: "Ei, eis que você entrou aqui hoje, muito triste, ninguém te compreende, mas Deus vai te virar o seu cativeiro." Provavelmente foi isso, né? Isso, deve ser mais ou menos isso aí, porque eu não tava, ainda tava ainda na igreja católica, né? Não, legal. Não, é que eu queria entender o que que faz a pessoa mudar, para saber se eles já tinham te contado. Mas vamos lá. A sua experiência, como que foi? Como, o que que te fez ir? Foi esse convite, mas beleza. O convite só não faz a pessoa mudar. O que que fez você mudar? Então, foi essa questão de você ir lá, escutar a pregação falando que tem alguém que entrou aqui hoje, que na igreja católica não tem, né? Tem alguém, você que entrou aqui hoje, Deus fala com você, né? Aquilo que o inimigo desfez na sua vida, Deus vai fazer, coisa e tal. E esse tipo de coisa você vai sendo encantado por isso aí, né? E quando você vê, você já vai na igreja buscar esse tipo de coisa. Entendi. E aí você começou aí em reunião de jovens ou já foi no culto oficial? Não, eu comecei no culto oficial primeiro, depois que eu fui no culto de jovem, né? Que é aquele negócio Ah, de legal. saudação do Espírito Santo, eu tava daí, ó, Você corria um tava... pouco, né? Isso, aham. É, porque isso daí é uma das coisas que as pessoas estranham, né? Mas depois acostuma, né? Porque a pessoa tá lá no meio, acaba acostumando. É normal, né, para todo mundo, então acaba acostumando. E beleza, então você começou aí, começou a frequentar por convite, e aí lá na Igreja Católica você chegou a estudar a Bíblia, não porque lá não tem, né? Lá tem aqueles Não, cursos iniciais só, né? Você também não tinha não, nenhuma familiaridade com a Bíblia, né? não, só fiz o catecismo deles lá, né? Que é a Certo. catequese, e depois a primeira comunhão e depois a crisma, né? Fiz ali, ó, Uhum. o procedimento deles normal lá e tal. E só depois que eu comecei aí na congregação, né? E qual foi o discurso que te convenceu? Rapaz, essa igreja aqui é mais próxima da Bíblia do que onde eu estava, porque você deve ter pensado nisso. Como a gente não conhece nada de escritura, né? Porque aqui tem o ósculo santo, porque aqui tem essa é a obra de Deus, essa é a graça, eu não entendia nada, né? Aquela você dizer assim, ordem que tem ali, aquilo realmente encanta, né? Organização. E a orquestra, bati os olhos na orquestra, bati os olhos no violino, falei, eu quero tocar violino. Nossa, que legal. E aí, mas assim, você não, fora isso, não teve esse convencimento, na verdade, foi natural. Você foi frequentando e foi se convencendo ali e tal, e foi ficando porque E, você não tinha experiência. O véu, o que que você achou do véu de princípio? a princípio eu não entendia nada, para mim aquilo era, né, era lindo. É, porque Minhas irmãs, tudo. eu pergunto porque
na Igreja Católica era comum as mulheres antigas usarem véu. Hoje em dia até tem algumas que usam, né? Do tempo que eu ia, eu nunca tinha visto. Eu escutei Hum, falar, minha mãe falava, né, que realmente tinha, né, mas eu não cheguei a ver nenhuma mulher com véu na igreja. Eles falaram que tinha cores ainda, né, hum, as solteiras usavam um véu de uma cor, as casadas de outra, as viúvas, acho que era o preto, alguma coisa assim, mas eu não cheguei a sim. ver. Ah, não chegou a ver. Bom, mas achou bonito e tal. E você se batizou quanto tempo depois? Pois é, acho que não deu um ano, 10 meses, Sério? não, é um ano. Aham. Rapaz, rápido, hein? E o que Foi. que te levou a batizar? Então, eu acho que nem disse. Eu não ia, eu fugia um pouco do meu pai, sempre convidava para ir no batismo, né? Hum, Eu corria do batismo por causa que queria aproveitar o mundo, né? E a gente hum, com aquele pensamento, não, quer aproveitar as coisas do mundo. Aí um dia eu fui no batismo lá, o pregador falou, né? Qual jovem na época que não tem esse pensamento, não, quero aproveitar hoje as coisas do mundo. Ele falou justamente sobre isso, né? hum. Você quer aproveitar as coisas do mundo, mas você está te chamando hoje e tal. E foi o que acabou eu, não, eu vou, medo de ir pro inferno, achava Ah, que o batismo, né? Achava que o batismo perdoava o pecado, e falei, opa, é hoje. entendi. Então é porque logo de começo, né? Geralmente a pessoa que entra lá, seu pai, sua mãe deve estar assim fervorosa, assim, tal, querendo de qualquer maneira que você batizasse, justamente para que você não corresse o risco de ir para o inferno, né? Mas você vê que é engraçado, né? A ideia ali não é convencer você no sentido de que você creia no evangelho. A ideia é te jogar na água, porque é a água que vai te limpar ali de todo o pecado, né? E aí, uma vez que você passa pela água, você nasce uma nova criatura. Então a ideia é te enfiar no tanque, né? Isso, a ideia é você batizar, ter os pecados perdoados, mas não tem arrependimento, não É. tem aquela ideia de você pecador, que você necessita. Jesus Cristo mesmo, segundo, terceiro assunto, né, nem é citado às vezes quase na pregação do batismo, né? É pregado só inferno. Então, se você quer se salvar do inferno, se batiza aqui que teus pecados vão ser perdoados. E quem que não quer? João Batista já falou, né? E como que foi sua experiência do batismo? Você sentiu alguma coisa? Não? Como que foi assim? Porque você já tinha 17 anos, aí você já sabia, entendia alguma Então, coisa eu ali. tinha ido um antes, né? Em fevereiro, acho mais ou menos. Aí eu não quis batizar. Aí Certo. passou uns 8 meses, acho que foi em outubro, daí eu fui, mas eu já fui com a intenção de batizar. Não, hoje eu vou batizar lá, porque tem que perder, né? Fugir do inferno. É. Mas não aquela questão de você se arrepender, ou ter um salvador, isso aí foi muito depois que eu fui entender isso aí. Hum. E aí então foi mais por medo, aquela pressão ali, aí você acabou se batizando. Mas não chegou a sentir nada, não, assim, chorar, esse tipo de coisa, né? Se Não, não emocionar, foi, não, né? eu não cheguei a ter aquela experiência mística, eu não cheguei a ter, né? Ouvir vozes, né? Ah, não, interessante. É, porque eu pergunto porque eu sei que cada um ali tem uma história diferente, né? Tem pessoas que sente lá alguma coisa, chora e não sei o que lá, tem alguma experiência mística, tem outros que vão lá já decidido, não, igual você falou, né? Eu fui lá decidido, tá, vai, deu a hora lá, você vai, batiza e pronto. Tem uns até que briga para ser primeiro logo para ter a oração na cabeça ainda, né? É, né? E aí, depois, como é que foi a sua experiência? Batizou, beleza. A partir de agora não pode mais pecar. E aí, como é que foi a sua experiência aí de jovem É, batizado? aí já viu, né? Fugindo da, das ofertas. Bom, morrer de vontade de fazer, mas fugindo porque tinha medo que agora não posso pecar mais. Que aquela ideia É, que agora eu não posso pegar mais e daquela mentalidade que pecado era só fornicação
adultério, coisa assim, né? Só sim, pecado sexual, né? O restante não era pecado, era só falta de fraqueza. sim. Aí E depois como. veio auxiliar de salmo ainda, ixi. Você chegou a ser auxiliar? Cheguei, foi 5 anos Legal. auxiliar de salmo, né? Oh, legal. Depois de quanto tempo de batizado que você virou auxiliar? Ah, não deu um ano. Sério? Não, deu um ano, Então deu um você ano. tinha, Aham. você tinha uma boa reputação lá na região. Porque o que que acontece? Bom, eu não sei como é que é na sua região, porque você é do Paraná, né? Mas no, em São Paulo, como tem muito jovem assim, o auxiliar é um jovem graduado ali, entendeu? Não é qualquer um que vai ser auxiliar, não. É, os caras já ficam, não, você é o espelho da Irmandade, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Daí depois logo Exatamente. já oficializei, ixi, aí então cumpri a risca, né? Rapaz, legal. E quando. Como é que foi sua experiência para se tornar ali auxiliar de jovens? Como é que foi? Como você recebeu essa notícia? Porque geralmente para um jovem isso é que assim, a minha visão é de quem nasceu e cresceu lá. Para quem vem de fora, eu não sei se dá exatamente a mesma importância, entendeu? Para quem nasceu e cresceu lá, sabe que é importante, então eu não sei se você dava a mesma importância assim quando você foi chamado lá na frente, que Deus confirmou seu nome, como é que você sentiu assim? Então, eu não era muito afim, não tava muito afim de ministério, não, né? Nem Hum. compromisso. Aí daí logo os irmãos apresentaram para auxiliar, né? E eu fiz como diz ali, cumpri a cartilha certinha, não faltava com de jovens, ia buscar os outros quando precisava, ia visitar os jovens e tal. Aí depois, na época de solteiro, ainda foi apresentado para instrutor também, e Ah, não já faltava. de solteiro você foi colocado para instrutor? Instrutor da escolinha de Aham, música lá? Ah, aham. E não faltava escolinha, não faltava reunião, tudo nos conforme, ele que nem diz, legal. né? Seguindo a Exato. cartilha bem certinho, Mas você era dos profetas ou dos travados? dos travados. Ah, entendi. Você era Não, dos não travados. dava o nosso calamanaia. Você não ia para reunião, para assim, reuniões de profecia, roda de profecia, Não, nada disso. me chamaram uma vez para ir, rapaz. Aí os caboclos foram orar lá e eu fiquei 2 horas de joelho lá. Quando eu abri os olhos, os caras de 4 orando, eu falei, não, você não vai dar certo, não. Sério? É, é. Sério, os E, caras orando assim, né? E eu e ali de como que, joelho assim. e o porquê que você acha que não vai dar certo? Como que foi essa experiência para você? Não, porque aqui aqui, pelo menos na região metropolitana, Curitiba ali, né? Aqui com base do Portão, eles, né, naquela época eu combatia bastante, né, essa questão dos movimentos de profecia que falavam, né? Sim. O pessoal chamava de falso profeta, né? Então eles batia firme, né? Tinha época ainda tinha o Monfurquim, que era Hum. um dos regional aqui, dos ancião regional aqui, né? Tomava conta aqui da região e ele batia firme nessa parte, né? Mas sempre tinha os irmãos que vinham de São Paulo, sempre vinha alguns movimentos de lá, alguns irmãos da virtude. Mas nem assim você gostava? Você continuava ali no travado 100%? Isso, aham, é os mods do meu cooperador, da minha comum, né? Onde que era a minha comum, Jardim Planta Santa Lúcia, e do ancião que tinha aqui também, né? Então, eles eram mais ou menos nessa linha, e a Irmandade que era mais ou menos nessa linha, era só um ou outro, geralmente, que vinha de Minas Gerais, ou que vinha ali de São Paulo, que trazia esses movimentos aqui, daí ficava geralmente no grupinho deles ali, mas eles sempre tentavam trazer alguém junto, né? Principalmente os É, jovens. eles que traziam as novidades, né? As novidades, E mudando a obra, né? as Realmente, revelações. porque realmente tem essa diferença. É, a CCB ali no Paraná é diferente da de São Paulo, né? A do Paraná é muito mais ali legalista, né? Mais legalista do que a de São Paulo, não é?
Aqui eles bate firme na doutrina, nos ensinamentos, né? Quando sai ensinamento, geralmente eles cumpriam a risca, né? E bem que nem você falou, era legalista ao extremo, mas sempre tinha os gravata torta, falava Hum, assim, diferente. hum. Mas você não acompanhava eles e o seu grupo de legalista como que era? O que que vocês faziam assim? Como que você convivia? Porque você era um jovem ali, como é que era a sua convivência? Convivia como? Você se reunia com quem? Não, quando eu me envolvi muito na parte da música, né? Depois como instrutor ali, então era sempre estudando um Bona, um método diferente e tal, e de Bíblia nada, né? Nem passava pela cabeça Bíblia, e a gente se envolveu, que nem na minha parte aqui, se envolvemos tanto com música, e depois, né, questão do MTS, né, daquele do verde, e a gente acabava se envolvendo, eu pelo menos, né, me envolvia mais nessa vertente, nessa coisa de música, assim, e essa parte de profecia e da virtude mesmo, eu não me interessava muito. Legal. E a questão, beleza. Aí você ficou, você casou com quantos anos? 23? Ah, vinha rápido também. Nossa, é tudo uma coisa seguida da outra. Mas aí esse negócio da questão de buscar a palavra e tal para casar, isso daí você também seguiu ali a risco Ah, ali, ou não? não, isso eu fiz certinho. Ah, Busquei 2 anos, namorei 2 anos. Comecei a namorar com 21, casei com 23, né? E busquei a palavra para namorar, para casar, tudo. Aleluia. ah, interessante. Beleza, então foi bem novo. Aí com 23 anos você já estava casado e beleza. E depois mudou ali, você continuou fazendo as mesmas coisas que você fazia. Você era músico, continuou como músico, instrutor, continuou como instrutor, né? Não muda nada. É que essa que é a diferença, né? O Não, músico ali não tem tanto impacto, né? Você só perdeu o seu cargo de auxiliar de jovens, né? só. Só mudou isso, só. De resto, depois. E daí me envolvi mais ainda com a questão da música, né? Do instrutor e tal. E foi bem na época da mudança do Bona pro MTS, né? MTS. Isso, a gente se envolveu bastante. Daí, quando mudou pro outro MTS, que era da Capa Azul, então, aí que mudou de vez a questão da música lá, aí que se envolvi bastante com isso aí, a mentalidade minha é só isso, né? Só música. Música, só música, MTS, cenário e né, escolinha. Comecei os irmãos levaram para atender numa outra igreja também, aqui em Piraquara, também no Jardim Tropical. Então eu ficava na minha comum, que é o Jardim Santa Lúcia, e no Tropical junto. Então eu ficava bem envolvido. Daqui a pouco veio o DARP também. Ah. Antes de chegar no DAIP, eu queria tirar uma dúvida com você. Pô, assim, você é uma pessoa que veio de fora, já ali, já terminando a adolescência em si. É, você frequentava a igreja católica, assim, querendo ou não, a missa católica é, apesar. Opa, Deixa eu ver, deu uma falhada aqui, deixa eu ver uma coisa. ia dar uma cortada aqui. Deu uma cortada, deixa eu ver aqui só um negócio. Falhou, acho que era a internet aqui que deu uma falhadinha. Então, tem uma racionalidade, eu acho que voltou ao normal aí, né? Voltou ao normal. Voltou. Então, tem uma racionalidade, né? Tem um princípio, tem um meio, tem um fim, tem uma homilia ali organizada e tal. É, Você não estranhou, não, as pregações? No começo, você entendia o que era pregado ou não? Você teve um baque, assim, você não entendeu alguma coisa e tal? Não, que nem eu falei, eu fiquei impressionado, digamos assim, com aquela questão da palavra falar, né, do pregador falar com você, falar que essa palavra fala com você, você que entrou, tá procurando uma porta de emprego, né? Ia lá, eles ia exortar lá 3 de Apocalipse, né? Deus vai abrir a porta que Deus abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Então, esse tipo de pregação né, que não tem na Igreja Católica, né? Ele pega lá o folhetinho,
que é para todas as igrejas, no final de semana, toda igreja lá lê o mesmo folhetinho. Então o padre lê que lá exorta alguma coisinha da vida cotidiana ali e tal. E, então essa foi a diferença, que eles faziam essa leitura assim, né? E lá não, lá tinha aquela coisa de falar comigo, né? A minha ansiedade, Deus falando comigo, me visitando, eu saí chorando, meu Deus, é hoje, você vai me libertar. Ah, entendi. Então não teve um baque, né? Porque eu tô te perguntando porque eu conheci pessoas, algumas pessoas inclusive, que disseram que quando eles chegaram, tipo, no primeiro, segundo, terceiro culto, eles não entendiam nada, porque o negócio não tem um princípio, um meio, um fim, então eles não entendiam. Só que depois, com a convivência, aí eles vão começando a entender o que as coisas, o que está sendo dito, né? E aí vai pegando a sua parte, né, digamos assim. Então, interessante, é bom saber dessa experiência aí. E como que foi a sua entrada no DARP? Ah, daí, tipo, foi aqui, né, onde que era minha comum, eles fizeram a central, digamos, aqui do DARP, aqui no, da Regional Curitiba, Ah, e só um daí, parênteses. Para quem não sabe, DARP dentro da CCB é um departamento que, na verdade, começou com auxílio a presídios e locais, aquelas, como é que eles falam? Aquelas unidades de recuperação de pessoas dependente viciadas. químico. Dependente químico. Então, é esse departamento. É meio que um departamento de evangelização ali dentro, entendeu? É um serviço pequeno e que tem alguns problemas aí. Mas beleza, é só para o pessoal saber o que, que é o DARP, tá? Hum. Uhum. Não, aí eles transferiram essa central, vamos dizer aqui, para minha comum, e daí já, você já é instrutor, então você já vai tocar com nós. Eu falei, é nós, estamos juntos. Ah, Eu era, você começou indo aonde? Presídio ou dependente químico? não, nós aqui pegamos a parte do hospital, né? Aqui em Ah, Piraquara hospital. tem o São Julián, que atende dependente químico também, pessoas com problemas mentais, e o Hospital do Rocio, que é um hospital bem grande lá em Curitiba, né? Eu toquei várias vezes lá junto com os irmãos lá no Hospital do Rocio. Tem dois, né? O antigo e o novo. E eu cheguei a tocar com eles lá, né? Era aquela coisa ali, bonita, usina, né? Tocava só usina. É. E como que era uma reunião dessa no hospital? Como vocês faziam o quê? Vocês chegavam, faziam o quê? Como que era? E o que vocês Era. pregavam? Não, não era pregado nada, porque Nada? não era nada, nada. Era só tocar dos hinos, só, né? De, 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 de corredor, de sessão em sessão, né? Tocavam uns dois, três hinos na sessão, poesia para outra sessão, né? Mas pregação mesmo não tinha. Tinha a capelã lá, a Heloísa, que era meia. Não para falar, né? A capelã lá do Rocio, que era meio exigente, não gostava muito que ficasse pregando, né? Mas tocava, né? Só tocava, não nem orava, Só. nem nada. Rapaz, Só se alguém, só se alguém pedisse. Quando alguém pediu uma oração, daí geralmente vai ir um cooperador ou eu esqueci o nome que fala lá, mas é um assistente, né, ah, junto do DARP mesmo, para isso, né? Igual às vezes foi feito algumas unções, né? ah. Mas Mas e evangelização ali, mesmo nos moldes CCB, não tinha? não, palavra, nada. Só nos hospitais, não, né? Nos hospitais, não. Agora, nas clínicas, nos, né, não é asilo que fala mais, é Ah, eu não lar sei de o nome. idosos, né? Sim, Lar para idosos. Aí, é. nesses lugares tinha. Né? Nesses E lugares como tinha. que E era? daí era igual aquela visita CCB padrão, né? Tocava um hino, daqui a pouco vinha a palavra, e depois tocava mais um hino e ia embora. Né? Aí E eu a lembro que palavra, lá no. você É, lembra você lembra de alguma assim? Como que porque é uma pessoa que nunca conheceu ali a CCB. O que que vocês anunciavam? então, aí teve uma vez que foi no hospital do São Julián, que é aqui em Piraquara mesmo,
e o que estava presidindo lá, né? A gente tocou os hinos, estava tudo normalzinho, ele foi lá pregar o evangelho, só que ele só pregou a instituição, né? Só CCB. Você vai Ah, sair daqui pregando para os internos lá, você vai sair daqui, você vai ir da congregação, e lá você vai servir a Deus, e não sei o quê, porque lá é o teu lugar, porque é lá que o Senhor vai te abençoar, é lá que o Senhor te quer, e não sei o quê. E aí já deu ruim. Aí por quê? tesouraram lá, não deixaram mais ir lá no São Julião. E no asilo, tem um asilo aqui também, não é asilo, né? O lar de idosos aqui em Piraquara também, o Paradise, e lá também. Sempre mais ou menos nesses moldes, assim. Porque hoje o Então a senhor ideia. vai te tirar daqui para você ir lá servir junto com nós, não sei o que. Então a ideia era só trazer o pessoal para CCB, era só isso. Isso. Então, é o que eu pergunto porque, como eu não conheço aí o Paraná, né? Então, esse é um negócio para ver se muda alguma coisa, né? Porque geralmente é isso daí mesmo. A pregação do evangelho é você falar bem da instituição. É falar que, É. quando perguntam, é falar que lá usa véu, que lá é homem senta do lado, mulher do outro, que lá Lá não tem essa cobra dízimo. doutrina, É, que é o ósculo santo, não cobra dízimo, é só isso, né? não tem pastor. Exato, não tem, realmente não tem, não. É, realmente não tem mesmo, entendeu? É isso aí. Beleza. E aí, como é que foi a sua experiência? Sua vida, você foi tocando sua vida e para você estava tudo certo. Você estava tocando sua musiquinha lá, sendo instrutor, seguindo aquele padrãozinho, porque sendo do lado dos travados, a parte boa é que você não passa muito problema, porque basicamente você está seguindo ali os ditames que a instituição manda. Os profetas costumam ter problema, porque o pessoal costuma ir atrás, costuma reclamar, entendeu? Mas Uhum. os travados têm a vida tranquila, eles não vão para canto nenhum, fica ali e tal. É, o que te fez ali começar a movimentar, ou ler Bíblia, o que fez? Porque quanto tempo daí até você começar a ler escritura? Então, daí, quando mudou do Bona para o MTS, depois mudou para o segundo, que era o da Capa Azul, aí Ah, entrou uma matéria que fala expressão e interpretação dos hinos, né? Então eu certo. tinha que tocar os hinos conforme a letra dos hinos. Então eu comecei Ah, a estudar a letra do hino. Comecei a estudar a letra do hino, a interpretação, o que queria passar aquela mensagem. E daí eu comecei a buscar referência bíblica, foi aonde que eu fui, peraí, mas não tá dando, esse negócio não tá certo. oh, isso Pegava daí é lá o hino, legal, hein? Não, sabe por quê? daí, Eu vou fazer um parêntese. E, aliás, isso daí é um negócio que as pessoas saibam. Os músicos, geralmente, não cantam hino. Eles não sabem nem a letra do hino, muitas das vezes. Eu mesmo fui músico desde de moleque, entendeu? Quando eu fui para diácono, que aí eu tive que aposentar o instrumento, foi quando eu comecei a prestar atenção no que estava escrito. Até lá, entendeu? Até lá era só aquele um hino ou outro que você gostava, que meio que estava na sua cabeça. O resto, você não sabia a letra do negócio, entendeu? Não é isso? não, foi bem isso. Aí comecei a estudar a letra dos hinos lá, bastante hino que fala que a salvação é pela fé, é, que é pela graça, que nem o hino 257, né? Ninguém merecia o favor do Senhor, então, Uhum. né? Favor imerecido, né? É. Aí acabou pregando o contrário do que lá, eu falei, mas isso aí não tá certo, né? Daí eu comecei com o canal também no YouTube, explicando essas coisas, e quanto mais eu explicava para os outros dessas coisas, mais eu ia a fundo estudar esses assuntos, né? Por causa dessa questão de interpretação, e estudar, falei, mas espera aí, essa passagem está falando uma coisa, mas o caboclo pregou lá na igreja outra coisa. Não tá certo esse negócio. Ah, então a ideia do seu canal foi para explicar para as pessoas o que o hino queria dizer, era isso? É por isso que começou. Isso, uhum. Eu fiz até Hum, uma playlist ali, né? Expressão e interpretação dos hinos, como tocar os hinos ó, corretamente, né? E aí, quanto mais eu estudava, e daí depois eu caí
na questão dos críticos, né? Eu vi o Então, crítico falando antes do alguma. crítico. Peraí, antes do crítico. Os hinos, só para também quem não sabe, porque nesse canal não tem só pessoas da CCB, tem pessoas que nem conhecem CCB, entendeu? Graças a Deus, porque eu, na verdade, o meu objetivo é evangelho de maneira geral. Então, isso é muito bom. É, o que que acontece? Os hinos que a congregação ela usa, ela tem um inário lá com 480 hinos. Esses hinos não são dela, a grande maioria, a maioria esmagadora dela vem daqueles inários antigos, tipo cantor cristão, esses antigos, e principalmente os inários que a comunidade italiana, há 100 anos atrás, usava. Eles traduziram isso para o português, e aí traduziram para o português, só deram uma ajustada ali na melodia, porque teve alguns inários eram lançados de tempos e tempos, dando uma ajustada na melodia, uma ajustadinha na Prosódia. letra. Hã? Prosódia. Exato. Por quê? Porque é o seguinte, e aí, como essas comunidades italianas eram verdadeiramente cristãs, elas realmente criam naquilo que estavam indo expressando, entendeu? Só que eles traduziram, então se você pegar o Inário e começar a ler, você vai ver que o Inário a maior parte dos hinos ali, principalmente esses hinos mais antigos, eles são o oposto do que é pregado. E é isso que ele viu. Uhum. É o oposto do que é pregado. Lá eles acreditam numa coisa, só que canta outra. É um negócio, digamos assim, uma disrupção mental tão grande que a pessoa está cantando uma coisa, só que estão pregando outra. E ele acredita em outra coisa, né? Que nem a questão de não crer na salvação. Eu não sei se eu estou salvo ou eu tenho que lutar pela minha salvação. Aí eu acho que eu selecionei mais de 60 hinos lá que fala que o crente tem que ter certeza da salvação, né? Se quer o Senhor Uhum. Jesus, tem o Senhor Jesus como seu único Salvador, ele já está salvo. Eu peguei lá, acho que 60 hinos que diziam isso. E daí eu falei isso no meu canal, mas para quê, rapaz do céu? Aí os caras, não, mas isso é só letra, isso é só uma poesia. Eu falei, não, tá escrito. Eu mencionava o versículo bíblico em que aquela letra estava inspirada, e falei, não, se você falar que esse hino está errado, então você está falando que a Bíblia está errada também. E daí, quanto mais eu combati isso aí, mais eu ficava em pinóia, né? Dava. Mas o que eu estou defendendo, afinal de contas? Eu falei, não, vou defender a verdade. Mas a verdade vai contra, não interessa. O que está na Bíblia é certo. Aí eu ficava naquela, né? O pessoal começando a me ver também como crítico, como falso profeta. Ah. Então você já entrou no arraial dos críticos quando você começou com isso daí. Isso, é porque eu queria defender o que estava no inário, o que estava Hum. certo, né? Aí os caras, não, isso é só poesia. Eu falei, não, não é só poesia, tá no inário, tá na Bíblia, ué. Tá falando que tá na. Que nem a questão dos irmãos falar que lá é só lá o caminho verdadeiro. Falei, o hino 60 falou que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Daí lá pegava a passagem bíblica. Eu falei, quem que tá errado, então? Mas eles ficavam doidos. Nossa. Então aí começaram a te criticar muito e aí você começou a ter acesso aos críticos como? Eu comecei assistindo, né? Josafá, o William, Hum, o Fernando, você, o eu? Júnior, o Fernando, né? Fui assistindo o pessoal todo ali só que daí conforme eu estudava, eu falava assim, peraí, mas o que ele falou não tá errado, tá certo? Eu ali Hum, estudava, pegava no inário, depois eu pegava na Bíblia, depois eu conferia o que o crítico falou, eu falei, poxa, o cara falou tá certo, meu. Isso não tá certo. Aí ia lá no púlpito, falava diferente do que eu tinha. Eu falei, não, mas daí não tá batendo, essa conta não tá fechando, né? rapaz. E quanto mais eu tentava defender, né? Passar aquele paninho, mais eu via que eu estava errado, né? Defendendo o errado. Mas não queria dar o braço a torcer, não. Eu levei uns 2, 3 aninhos ali. Rapaz. E como que você fazia para passar pano? O que que você fazia assim? Lembra de alguma coisa que você fazia? Ó, você ouviu, sei lá.
eu explicar uma coisa, lá, o Josafá explicar alguma coisa, o Júnior, e aí de repente você tentava passar um pano, não é bem isso, tal. Ah, a questão do exclusivismo, né? Ah, Que tem aquele tópico de ensinamento que só serão considerados nossos irmãos aqueles que foram batizados entre nós. Alguma coisa assim, né? Falei, não, nós não cremos nisso, não. Aqui nós consideramos todo mundo igual. Mas no púlpito não era isso. Eu queria dizer que e, era, ué, mas peraí, tem o tópico dizendo que não é. No púlpito prega que não é. E por que que você dizia que é? para defender, né? Para passar o paninho, para não ficar feio. Ah, entendi. É, Não é porque você se apegou em alguma coisa. Você leu alguma vez na vida aqueles 12 pontos de doutrina que tem na contracapa do Inário? não, então, no começo não. Acho que eu só li Ah, lá quando eu batizei lá tal. E daí depois, quando eu comecei a acompanhar os críticos, que eu fui realmente ler estatuto, os tópicos de ensinamento, procurar ver onde que foi feito, quando que foi feito, quem que fez, né? Tanto que quando mudou do Inário 4 para o Inário 5, eu nem percebi mudança nenhuma, né? é? Nem percebi que tinha mudado o ponto de doutrina 1, 2. Depois acho que foi até o Josafá que eu vi lá que falou sobre isso, entendeu? Eu fui conferir, porque eu tenho o Inário 4 ainda, né? Fui lá ver e falei, pois é, cara, mas isso aqui não tá certo, bicho. É, Porque o para próprio quem Inário não. fala, né? A palavra, que a Bíblia é a palavra. Explica aí qual que foi a mudança. Explica aí. Então, no Inário 4 tinha que a Bíblia, né? Cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus, né? E depois, Né? no Inário 5 contém, né? Cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E daí eu fui estudar o significado da palavra contém, e falei, não, mas daí não. Porque eu acreditava realmente. Né? Bíblia é a palavra de Deus, mas como é que tá? Contém. Contém é uma caixa. A caixa contém É, um objeto lá, mas ela não é o objeto. é, Até eu fiz uma live, daí os irmãos que estavam lá me assistindo tocaram nesse assunto. Eu fui lá e peguei meu estojo de violino e falei, ó, esse estojo aqui contém um violino. Aí fui lá e abri, e esse aqui é o violino. Se eu falo que a Bíblia contém, eu falo que a Bíblia é o estojo. Se eu falo que a Bíblia é o, né? Então, é o violino. Aí os irmãos, não, o irmão está entendendo errado. Eu falei, não, vocês que não estão entendendo. É uma palavra tão sutil que muda tudinho o significado. Daí que o negócio começou a azedar daí, que daí. é. Aí você começou a combater, então, na verdade. Você começou a mostrar incoerência, né? Isso, sem querer, né? Tipo, minha intenção não era essa, mas daqui a pouco, quando eu vi, eu Sim. já tava, Você já estava né? fazendo, né? E Já. alguém do ministério chegou para você e falou, irmão, cuidado, não vá por esse caminho. Chegaram aí? Para mim, não. Depois que eu já tava para sair, já, daí o meu ancião veio aqui conversar, me chamou para conversar, fui lá na casa dele conversar. Falei, mas eu tô errado? Não, o que o irmão tá falando tá certo, mas o jeito que o irmão tá abordando, eu falei, é o meu jeito de falar, não consigo, né? Eu gosto bastante dele, é gente boa pra caramba. Mas foi o único que me chamou assim para conversar, não me proibiu, só falou que nessa, né, questão de alguns nomes, né, lá do Braz, lá, aquela vez que o cidadão foi falar lá que a coleta é santa e faz parte da salvação. Eu peguei dentro do Inário, É, peguei os hinos dentro do Inário que falava que é, né, nem ouro nem prata pode comprar a salvação, o cara tá falando que a coleta é santa e faz parte da salvação. Aquele eu fiquei doido, bicho. Aquele eu fiquei nossa. Mas uhum, você chegou a falar revoltado. expansão? Você chegou a falar expansão? Falei, Ele falou o quê? Falei, ele falou, não, né, evita de falar nomes. Eu falei, não, mas a Bíblia não fez questão de esconder o podre de ninguém, quer dizer que eu não posso falar, denunciar o erro da pessoa? Mas aí não, porque os homens, não, tem dessa de homem de Deus. A Bíblia não escondeu o pecado de nenhum homem de Deus, por que agora tem que esconder dos outros? O cara falou que tá errado, eu vou falar para ele que tá errado. Né, a vez que o outro lado de Minas Gerais lá falou que a graça de Deus é favor é merecido, né?
que essa é uma Ah, palavra tola. Eu falei, tá dentro do inário, cara. Daí eu fiz um vídeo também, né? Peguei a fala daquele irmão que era cooperador nos Estados Unidos e coloquei ele de um lado, depois coloquei a fala do outro lado falando. Falei, mas no inário tá falando, hino 257, ninguém merecia o favor do Senhor. Então esse hino aqui tem que pegar até que arrancar fora. Aí aquela vez como. porque nesse episódio aí, esse ancião, ele falou, só para as pessoas lembrarem, ele falou assim: esse negócio de graça de Deus ser o favor imerecido, isso é uma palavra tola, é uma explicação de dicionário. Aí é engraçado, ele pega a palavra graça, que significa favor imerecido, e transforma a graça em obra, né? É um negócio assim, impressionante É, como orar pelo ministério, levantar de madrugada. Falei, ué. Aí teve aquela vez também do lá que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas no reino não entrou. Aí eu fui lá, peguei os hinos que fala que ó, Jesus Cristo está reinando no céu. Tem que pegar esses hinos aqui, tem que arrancar tudo. Eu fazia live, ficava revoltado mesmo, né? Fazia live no meu canal e ficava revoltado, pegava a fala dele, pegava o inário, e mesmo assim os irmãos, não, mas vamos ter que ver que isso é só poesia. Eu falei, não é poesia. Isso aqui você está vê, inspirado. não, mas isso daí é importante. Você vê que o que está escrito não interessa. Isso que ele está dizendo, isso é um entendimento muito de quem nasceu lá dentro. Não, beleza, aqui está escrito que tá, não, mas isso é só poesia. Você não porque o que é palavra de Deus para uma pessoa que está lá dentro? É o que sai do púlpito. Ali a palavra, o resto é só decoração, entendeu? Os 12 pontos de doutrina são decoração. O inário é decoração, é para você cantar, entendeu? Ninguém pega o inário e vai fazer doutrina em cima do inário. Ninguém faz isso, entendeu? Faz com o púlpito. Com o púlpito, tudo bem. O que vem do Braz e o que vem do púlpito, beleza. Agora, o inário, não. Por quê? Porque é igual. Se você tá aí assistindo e duvida disso, simples, pega o inário, esses hinos que ele está falando, e lê. Você vai ver que está dizendo exatamente o que a gente defende. Entendeu? O que está dizendo, o que a gente defende é exatamente o que está escrito lá, entendeu? É só aplicar. Um hino que eu batia bastante era na questão também da obra, que a CCB é a obra de Deus. Falava, mas que está escrito no hino 134, irmão. Os caras, não lembro. O cara que lembra, cara, né? O hino 134 lá é essa obra, que obra pode se igualar àquela sobre a cruz, que morte pode vida dar, senão de Jesus. Aí o cara falou, então a obra que Jesus Cristo veio fazer é a obra de salvação, não é a instituição religiosa. Não, mas ali é só poesia. Eu falei, não é poesia, cara. Tá escrito lá, Jesus Cristo falando, né? Que a obra de Deus é crer, né? Naquele que Deus enviou. Não falando, não é instituição. Daí, nossa, era começar a falar disso aí, o pau torava, os caras ficavam doidos. Aí eles começaram a me chamar de amiguinho do Josafá. Sério? Rapaz. Uhum. Então, Aí me você vê, né? apelidaram de. É para você ver que o pessoal fala. Esse que é o grande problema, sabe? Que as pessoas que são de fora, por exemplo, eu trouxe até uma vez um teólogo no canal, né? O pastor César Cavalcante, e Ah, ele, assisti. ele não considera a CCB uma seita, e sim ele considera a CCB é um movimento Movimento contraditório. contraditório. Eu entendo o que ele quer dizer, entendeu? Tecnicamente eu entendo. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque não foi. O César eu já. Só que teve um outro pastor que ele gravou, eu até selecionei o vídeo dele, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu entendo o que ele quer dizer, análise técnica. Por quê? O que a pessoa vai fazer na análise técnica? Ela vai pegar os 12 pontos, que é o que está escrito lá, não é? Ele vai ler aquilo lá e falar, rapaz, beleza, ó, contendo aqui. Ah, ok. Dá até para Alguém. relevar. Não, mas assim, porque assim, alguém em sã consciência, conhecendo a CCB, vai imaginar que eles colocaram contendo lá por conta da teologia liberal? Nem a pau, porque ele sabe que dentro da CCB não tem teologia, entendeu? E para você ser um Tem nada. teólogo liberal, você precisa estudar muito, entendeu? Não é assim, o teólogo liberal, você não está andando na rua e tropeça e vira teólogo. Não, você estuda, entendeu?
Então, o pessoal sabe que aquele contendo não é o contendo da teologia liberal. Então ele fala assim, rapaz, isso daí a gente até releva, porque provavelmente os caras escreveram errado e não sabem nem o que eles escreveram. Isso é palavras, por exemplo, do pastor César. Na minha live ele falou exatamente isso, entendeu? Ele falou assim, não, a gente sabe que ali, conhecimento ali assim, digamos assim, é barriga de cobra, né, arrastando no chão. Então, o que que acontece? Aham. Então, quando eles veem aquilo, aí eles vão pegar, ó, o que que eles cantam lá? Ah, ó, até o que eles cantam tem lá um inário. Aí ele vai pegar os hinos, vai olhar, a grande maioria dos hinos são bíblicos, entendeu? Aí ele vai olhar aquilo lá e falar, rapaz, como é que você pode? Aí ele vai ouvir o quê? Aí ele vai ouvir o dia a dia, quando ele conhece alguém de lá, falando o oposto do que está escrito ali. Ele vai dizer, ó, tem algum problema ali. É um movimento contraditório, mas eu não posso declarar como seita, por quê? Porque no papel, muita coisa está certa. Ele pode ser uma teologia fraca, pode ser, entendeu? Porque uma confissão de fé você não faz com 12 pontos numa contracapa de um inário, não. A confissão de fé é um livro, entendeu? Mas assim, independente disso, ele vai olhar e vai falar, rapaz, esse negócio faz sentido, entendeu? Faz sentido. Só que as pessoas de lá não estão entendendo. Então o problema está aí. E, na verdade, não. Para quem é de lá, sabe muito bem de que o que está no papel pouco importa, ninguém nem presta atenção naquilo ali, entendeu? O que sai do púlpito, o que é ensinado é justamente o que é transmitido oralmente, entendeu? Aham. Não é isso daí? Ou eu estou dizendo alguma bobagem aqui? Não, é bem isso mesmo. É o que eu não sei se foi o Fernando que falou, mas eu entendo que ele está bem certinho. Do papel é um e o do dia a dia é outro. Quem está de Uhum. fora, né, você citou o pastor César Cavalcante, o Júlio Fraga, o Juliano Fraga, outros aí que não estão bem interagidos ali dentro. Um que já está mais esperto agora é o pastor Martinez, né? Flávio Martinez já está tá mais Ele, ligeiro. ele, é, ele defende que é seita e Agora, acabou. Ele conhece um pouco mais ali dentro. os outros achavam, tudo ainda acha que é movimento contraditório, né? Então Uhum. e é difícil, né? E ainda a questão do exclusivismo, né? Hoje na internet é velado, mas ali dentro chama todo mundo para os outros é sectário. Não tem, Exatamente. todo mundo é sectário, mas Eu, na eu, internet na- eu, você cresci, vê eu os caras nasci e falando. cresci assim. Eu nasci e cresci assim, entendeu? Esse negócio de que, ai, meus irmãos de outra instituição, nada. A gente chamava de primo, distante ainda. Era primo distante, não tem negócio de irmão, não. É isso aí. Né, na rodinha de grupo ali é falado assim até hoje, mas É. no papel e aí na internet, se você for falar com alguém que é defensor, não, isso não existe mais. E né, que nem os pessoal lá do Arca, lá, passa muito pano também. E eu É. que passava pano ficava indignado com a passação de pano dos outros, cara. Entendi. E aí, beleza, você foi indo, foi tendo problemas, e aí, como que foi isso avançando? Porque, beleza, você ter problemas, você encontrar contradições, mas daí para sair são coisas distantes, né? Vai um choque bem grande. A primeira coisa é vencer aquela ideia de que ela não é aceita. Quando você realmente entende, daí é difícil, é impossível ficar. Mas aí quando você ainda consegue achar alguma coisa para né, para você dizer que não é por causa disso, né, não é por causa daquilo. Então ainda você fica agarrado naquela esperança, né? É Hum. quando Deus vem, corta tudo isso aí, te mostra, plana tudo para você. Aí o choque eu falar para você mesmo, eu fiquei né? Chorava no quarto, chorava no banheiro, não pode ser. Mas É. O que que foi que cortou? Isso daí que eu queria saber. O que que foi que cortou? Diga uma coisa que você estava na esperança ali, de repente a tesoura passou de vez mesmo. a questão da salvação por obras, né? Hum. Quando eu entendi que a salvação era para fé, que nem eu fiquei 24 anos lá dentro, nunca vi uma pregação em Efésios 2, né? 2, 8, 9, 10. Nunca ouvi Efésios 2, 8.
Romanos 3. Nunca, em 24 anos, eu vi uma pregação nesses pontos, onde que fala que a salvação é pela fé, né, onde que as nossas obras não importam nada, Jesus Cristo é o único Salvador, tal. E quando eu fui estudando, comecei a acompanhar pregadores, né, nesse sentido, alguns estudos nesse sentido, e daí eu queria falar para os irmãos, né, falar para eles, para ver se eles entendiam isso daí também. E quanto mais eu falava, mais eles recusavam, né? Quanto mais eu falava, pior ficava. Mais eu falava, mais errado eu estava. Mais eu falava no grupo da minha comum mesmo, acho que participei de umas 4, 5 discussões feias lá, nesse aspecto. Uns queriam defender a salvação por obra de qualquer jeito, e o pessoal ficava a favor deles. Aí que eu vi que o problema não é pouco, é bastante, né? Não é só a questão de você chegar, hoje eu aprendi o correto, agora você chega lá e explicar. Não é só isso, está tão enraizado, né? Que nem tem aquela questão lá do mito da caverna, né? Então, para você tentar explicar para eles onde está o erro, é só o Espírito Santo. Né? O irmão falou para mim que você está querendo fazer o Espírito Santo te abrir os olhos, só que agora você está querendo fazer o papel do Espírito Santo. Quando ele falou isso para mim, eu falei, então, não tem jeito mesmo. Não tem como mudar um sistema. Né? Se fosse assim, já teria Martim Lutero tinha modificado a Igreja Católica, ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu. Daí, quando ele falou isso aí, foi onde que foi o último fio ali que foi cortado. Ele falou, então, é aqueles que Deus vai despertando, mas você ficar ali dentro tentando lutar, tentando remar contra a maré, é perda de tempo, e você vai sendo cada vez mais errado e menos eles vão te ouvindo. Quanto mais você fala, mais eles não te ouvem. Mais você está errado, mais você está... teve um irmão que falou para mim que eu estava com o espírito contrário. Rapaz, sério? O espírito de estudar a Bíblia? Isso, que eu estava com o espírito da soberba, que essa minha... a sabedoria, falou que eu adquiri uma sabedoria. Esse pouco que eu estudei na igreja que eu estou frequentando lá, as crianças sabem de cor e salteado. Criança de 9, 10 anos sabe de cor e salteado. O pastor perguntou um negócio lá esses dias atrás lá, e eu fiquei bem quieto, né? E as menininhas lá da frente respondendo. E o cara falou para mim que eu tinha adquirido uma sabedoria, que eu tinha que guardar essa sabedoria para mim. Eu falei, que sabedoria? Isso é o básico. E a gente não sabe o básico. E eu ficava doido. Então, isso é um negócio interessante, porque isso daí pode trabalhar a sua soberba também, porque pensa só, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Não, peraí, Deus te deu um entendimento, é um negócio especial, quer dizer, aí se você se amarra nesse negócio, quer dizer, rapaz, então eu sou o novo apóstolo Paulo, né? Quer dizer, coisa para aqui que ninguém sabia. Então, mas é algo muito profundo, então você não deve ficar passando, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Se você cai nisso daí, aí a soberba realmente toma você. E aí você fica lá. Você é o único que tem um olho numa terra de cego, entendeu? Aí você fica lá. Não mal sabe você que isso é igual você falou, é o básico, é uma coisa que, tipo assim, meu menino que tem 8 anos sabe, entendeu? Não ele sabe, porque ele frequenta a escolinha bíblica, ele sabe disso. Se você perguntar para ele, ele já sabe. Não é isso? Então, que nem agora, comecei esse ano, né? A participar das EBD lá da igreja lá e tal. E na primeira aula já deram uma folhinha para preencher lá. E eu fiquei analisando assim, né? E depois que eu preenchi tudo, eu falei, caramba, se der isso aqui para mandar de lá, a maioria não sabe responder essas perguntas, cara. E é pergunta básica, porque é coisa que nem, tipo, a criança lá da igreja lá sabe. Criança com 10, 11 anos sabe de cor, salteado. Dá para ele fazer uma palestra lá, ele faz de boa. Exato. E isso daí foi surpresa, né? Beleza, e aí? Aí como é que foi? Como é que foi avançando o negócio aí para até você decidir realmente sair?
Como que foi? Porque isso é uma decisão que você toma, foi um dia que aconteceu. Como que você tomou essa decisão? Então, daí, que eu falei, né, esses debates foram se intensificando, tanto no WhatsApp quanto nos grupos, né, que aqui da rodinha, digamos, aqui da onde que eu convivo e tal. Aí eu vi que os irmãos já começou a ter uns que começou a cortar caminho, não queria conversar comigo mais. Ah, Eu falava assim, não, mas, né, o meu cooperador mesmo não tocava, nem tocava em assunto. sério? Mas, uhum. E daí no meu canal também, por causa desses conteúdos que eu comecei a trazer, eu comecei a deixar um pouco a música um tanto de lado e trazer esses conteúdos assim, né? E se aprofundar um pouco, não se aprofundar, nossa, mas estudar um pouco mais essas coisas, né? Quando eu peguei os cinco solo, então, para dar uma lida, não foi uma estudada, uma lida ali, falei, nossa, nunca ouvi falar nesse trem, cara. E né, só a escritura, só a fé, só a graça. Fui estudar o que era a graça, percebi que eu não entendia nada, não sabia nada que era graça, que eu nunca tinha me arrependido, né? Que eu nunca tinha assim realmente crido no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, que eu estava perdido até aquele momento ali, então. E daí eu queria falar para todo mundo, e quanto mais eu queria falar, mais eles não me ouviam, mais dava ruim, mais errado eu estava, né? Na visão deles. E só que eu, que nem disse, não foi decisão minha, foi o Espírito Santo que foi realmente quebrando aquela ilusão, né? Aquele encantamento que eu estava na melhor igreja né? Na melhor igreja do mundo, na, 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 como que diz, quebrando esse negócio de que não, lá ninguém cobra nada, mas também não ensina nada, então não adiantou nada, porque ele não recebeu nada, mas também não me ensinou nada. Então, né, começaram a me falar de dízimo, não sei o quê. Aí até falei pro irmão lá, eu prefiro pagar o dízimo, mas o cara me ensinar o evangelho corretamente, do que ficar num lugar dando coleta e não aprender nada sobre o evangelho. Aí eu falei, não vai dar. Aí quando eu vi mesmo que eu falei, né, comecei a chorar, eu falei, não pode ser, todo esse tempo perdido, né, que nem eu falei da escolinha, que uma das coisas que ainda me segurava ainda também era a questão da escolinha, né, gostava de ensinar as crianças, principalmente crianças, gostava de ensinar as crianças nas escolinhas, né, no GEM, né, gostava de ensinar, uhum. então, quando eu vi que aquela parte que fala que quem não deixar pai e mãe, né, e outra coisa, por amor a ele, não é digno dele, falei, então eu tô me apegando a coisas que não é, né, para se apegar. Daí, falei, não dá mais. Aí eu só parei de frequentar a igreja, né? Um mês ali, mais ou menos, sem ir. Aí fiquei em casa ali, assistindo bastante conteúdo, como que é que fala? Apologético, Sim. estudando bastante, né, ouvindo bastante pregações assim, tipo Alá Billy Graham, Hernandes Ah, Dias Lopes, Paulo Júnior, esse tipo de Nicodemos, conteúdo, né? assim. Nicodemos quase todo dia eu tava ouvindo. Aí até que eu realmente tomei a decisão. Falei, não, eu não vou mais mesmo. Hoje eu vou ver uma igreja. Aí eu lembrei que eu tinha conversado uns 2 anos atrás com o irmão, né? Que ele já tinha saído da CCB, tinha me convidado para ir lá fazer a visita. E eu dei aquela desculpinha, não, deu um dia Deus prepara, mas não deu retorno para ele. Aí lembrei da conversa lá no Instagram, não, no Telegram. Aí fui caçar o contato do irmão, achei. Pô, rapaz, agora eu não tô mais nessa igreja, que é a Igreja Batista Calvário, aqui no município de Pinhais, região metropolitana de Ah, Curitiba. O Fernando tu conhece lá. Aí eu falei, você tá lá? Ele falou, não, cara, eu tô na presbiteriana aqui agora do Boqueirão. Mas vai lá, cara, vai lá fazer uma visita lá, você vai gostar. Daí eu entrei no primeiro culto lá, não era nem o pastor que estava pregando, lá era um irmão que foi lá pregar 18 de Lucas, lá, o, o jovem rico, né? sim. Uhum. Aí não saí mais. Aquela Nossa, pregação falou bastante. Aquela falou comigo.
Exato. Mas Porque assim, se então viveu. você parou de ir. Você não fez carta nem nada, mas você só parou de ir. Isso, daí eu fui, fiquei um mês frequentando, depois que eu. Aí que começaram a dar falta, né? Ah, Aí o meu ancião também começou a mandar mensagem. Aí eu falei, ó, ele falou se podia vir aqui em casa, eu falei, chamei, né, falei para ele que ele podia, daí eu falei, ó, eu não vou mais, para mim não dá mais, não dá mais, eu não concordo com o que é pregado nos cultos lá, nos púlpitos, né, com essa coisa de salvação por obras, né, teve umas pregações, e antes um pouco disso, antes de eu sair, eu comecei a ouvir a pregação e em questionar o pregador no final do culto. hum. Você falou tal coisa lá, mas em tal passagem está escrito outra, o que, que a gente faz? E aí? O que que eles falavam? Ah, teve um cooperador lá que, nossa, dava pulo assim, de raiva. Sério? Né, ele fez barba, cabelo e bigode. Ele falou que lá era a graça, lá era a obra e lá era o caminho verdadeiro. Certo. Aí eu peguei ele, falei, o caminho verdadeiro não é Jesus? É, mas o irmão falou que é a congregação. Não, falou. O que, que é a graça de Deus? Daí ele deu uma explicaçãozinha meia boca lá tal. Falei, graças a Deus não é favor merecido, não, perdão que ele nos concedeu sem a gente merecer. Não, mas é sim, tá lá no Inário, eu falei do Inário de novo tal. O que é a obra de Deus? O irmão falou, a obra de Deus. Não, mas o irmão falou que é a congregação. Aí ele, não, falou sim, irmão. Tá um monte de gente de prova ali que você falou que a congregação é a obra, é a graça, é o caminho verdadeiro. Mas dentro do Inário, dentro da Bíblia, não é isso. Daí depois, eu ia para a igreja já com medo. E daí eu ia para a igreja, quando eu ouvia o pregador começar a falar heresia lá, eu não queria conversar com ele, mas parecia, teve um lá que uma vez, eu falei, eu já tava, tipo assim, cheio, né? Não queria ir para a igreja, escutar alguma coisa e ficar quieto. Certo. Aí eu peguei, falei, eu escutei ele falar lá que era o caminho verdadeiro e tal, é esse aqui, que esse aqui é a graça e tal. Aí acabou o culto, eu fui direto pro meu carro, o cara foi lá conversar comigo. Aí eu falei, não, foi Deus que mandou você aqui, filho. Daí eu né, já comecei a pegar essa fama, né, de questionador. Teve um outro lá que foi pregar, agora esqueci a passagem, acho que é em Hebreus, né, que cita a arca, né, que Noé fez a arca pela fé. Ele foi falar que cada um de nós tem que construir a nossa arca. Daí eu peguei, depois do culto, fui lá conversar com ele, irmão, o que, que simboliza a arca? Daí ele falou, a arca deu uma enrolada lá. Falei, a arca não simboliza salvação? Todos aqueles que entraram dentro da arca não se salvaram? Você falou que cada um tem que construir a nossa arca, mas a arca já está feita, irmão. Como se a arca não é Jesus Cristo? Ele, é. Então se a arca é Jesus Cristo, não tem como eu construir minha arca. A arca já está feita, é só entrar. Mas, quer dizer, pregando salvação por obras, né? Transformando Certo. fazer a arca Exato. em salvação por obras. Então, Exato. daí, eu não aguentava mais. Daí eu falei, não, vou só no ensaio, que acho que no ensaio vai dar menos. Aí, ensaio regional, tem palavra também, né? Ah, porque aqui é a verdadeira graça. Eu falei, não, aqui que é? Teve um irmão lá que pregou que lá era o verdadeiro caminho. Aí deram liberdade para chamar os hinos, já chamei o hino 60. Aí eu olhei para a cara dele assim, fiz. Aí, e não se desculpa nada. Lógico que não. E não, Ele nem. aí nos Ó, eu vou ensaios, ser sincero, eu acho que ele nem entende essa relação. Você entende porque você já estava com a mente aberta, o Espírito Santo já tinha te despertado, mas ele não entende. Ele vai cantar uma coisa e vai pregar outra, sem nenhum problema. É um negócio terrível, né? aí quando eu falei, não vai dar mais não. Daí o ancião veio aqui em casa, né, o ancião veio aqui em casa, falou, não vai dar. Ele até tava pregando alguma coisinha certa, né? Sobre graça, sobre o crente ter certeza da salvação tal. Aí eu falei, tá, eu tô vendo que o irmão já tá pregando mais certinho, mais corretamente. Até ele me mostrou uma apostila de estudo lá que ele baixou, que ele imprimiu, que ele tá estudando e tal. Falei, pai, eu falei, não, eu tô vendo que o irmão tá se esforçando, que o irmão tá pregando mais corretamente, mas o irmão pode perceber. O irmão vai lá, prega uma coisa corretamente. O próximo que subir lá vai fazer
vai desmanchar tudo que você falou, mano. Não adianta. E não é de propósito, mas é o que ele sabe. O irmão Exato. estudou, subiu lá, pregou uma coisa lá sobre, que nem uma vez ele falou lá, que graça não é congregação. Não foi a congregação que morreu na cruz, foi Jesus. Falei, ô, isso aí tá certo, mano, glória a Deus. O próximo que sobe lá desfez tudo que ele falou. Eu falei, então é um passo para frente e dois, três, quatro para trás. Eu falei, eu Então, não. e o pior é que ele faz isso, aí entra o cara e desfaz tudo que ele falou e ele não levanta a mão para corrigir, fala, não, o que você está dizendo aí é heresia, né? Ele não faz isso, né? Não, que nem esse que eu falei que eu encontrei, que eu tentei fugir dele, mas ele me encontrou lá no estacionamento, né? Aconteceu bem isso. Ele estava lá na frente, viu falar, né? É até amigo dele. E acabou o culto, eu falei para ele e tal. Mas esse ainda pediu perdão, ainda foi mais humilde. Os outros ficavam Pediu bravos, perdão falavam para a que eu tava. Irmandade ou para você? Não, para mim. Para a Ah, Irmandade tá. ele não voltou lá. É, Né? para desfazer o que ele falou, né? Isso, ele não desfez o que ele falou, pediu perdão, pediu para orar por ele, para Deus dar entendimento, tal, tal. Mas ainda foi um pouquinho mais humilde que o resto, só que só faltava pegar pela garganta, assim. Não, eu E, vou estar muito soberbo. então. E aí, bom, aí você fez, saiu, foi para a igreja presbiteriana e você tá na igreja presbiteriana até hoje? Não, é a Igreja Batista. Ah, você foi para Batista. Eu entendi presbiteriana quando você estava contando. Não, não, Ah, é então que você. o irmão que tinha me convidado era da Igreja Batista. Ah, Aí, por questão de logística, né? Questão de ser mais perto, ele acabou ficando na igreja presbiteriana, que é mais perto da casa dele. Mas ele mesmo me convidou, me recomendou a igreja Batista aqui em Pinhais, né? Batista legal. Calvário. Eu tô lá, É e o a minha. Almeida, né? É o Almeida? Isso, lá com o Elton e com o Elias, lá com o Almeida lá. Legal. Ele Tá que falou, vou certo. te falar, vou falar com o Mão Léo, você conhece? Eu falei, ô, conheço, tipo assim, na internet conheço. Eu falei, então, vamos falar com É, ele. Tá lá a família dele lá, a esposa, né, a nora dele lá, Noelto. E metade da igreja, tudo ex-CCB, cara. rapaz, ele me contou, é muito esse receber lá na igreja onde vocês estão. Muito bom. E assim, uma pergunta, isso geralmente acontece. Você teve algum problema de relacionamento familiar por ter saído, amigos, alguma coisa assim? Então, o meu pai não gostou, não. Foi o único que, Hum, né, botou para fora, que eu moro no mesmo terreno, né, no mesmo terreno que dele. Então, quando ele ficou sabendo que eu estava frequentando a Igreja Batista, que ele veio conversar comigo, né. Daí ele perguntou, né, não vai mais na igreja? Eu falei, vou, não faltei nenhum culto. Não, não, tô falando da CCB, não. Da CCB eu não vou mais. Não, mas o senhor me chamou lá, o senhor chamou, o senhor chamou, Deus chamou o Pai em Jesus Cristo ou para CCB? Não, em Jesus Cristo. E o Pai, o senhor me chamou em Jesus Cristo ou na CCB? Em Jesus Cristo. Então, independente de onde que eu tiver, né, ele vai estar comigo, né? Não, não, não. Falei, não, lá eu não vou. Mas por que não vai? Não, enquanto eu estiver pregando salvação por obras, é, pregando que coleta faz parte da salvação, então eu não ponho meu pé mais lá, mas nem que vaca tudo. Aí ficou bravo pra caramba, ficou um mês e pouco sem falar comigo, mas como não tem o que fazer, né? Eu passo pela casa deles, então aí voltou a convivência. Minha mãe mesmo não tocou no assunto, nem minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, né? Mas não tocar no assunto. Mas alguns irmãos depois, eu fiz um vídeo, né, no canal, uma live explicando depois, né, você tinha perguntado de carta de renúncia, não cheguei a fazer a carta para entregar. Eu fiz esse entendi. vídeo e joguei lá no grupo da minha comum, explicando para os irmãos lá que estava me desligando e tal, tudo. Aí que os irmãos me mandavam mensagem para explicar tal, mas até então, é, aí é aquela questão da tadinho, né? Saiu da graça. Exato. Mas teve alguém que se converteu por essa obra ou não? Essa sua saída abalou alguém? Olha, Alguém. teve
que eu recebi por mensagem, teve 2 irmãos que falou para mim, né? Até era inscrito do canal. Depois eles pegaram meu contato, né? E falaram que tinha chegado à mesma conclusão que a minha e tal. E que ia fazer a mesma coisa. Um eu sei que está fazendo, o outro eu não tive mais notícia, né? Teve outros que falaram para mim, não, eu entendo, eu concordo com o irmão, mas por enquanto eu tenho que ficar lá por causa da minha família, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então, né? Já serviu de alguma coisa. Não, louvado seja Deus, que já despertou algumas outras pessoas. Por isso que eu digo geralmente para as pessoas, quando você toma a decisão, isso daí já causa um impacto de verdade, entendeu? Desperta pessoas mesmo, sempre acontece. Não, legal. Bom, beleza. E agora você está na Igreja Batista lá dos Pinhais, e aí, qual que foi o seu impacto lá, assim, chegar, o que que modificou, assim, quando você chegou ali na igreja, o que que modificou, qual foi a coisa que mais te chamou a atenção aí nessa nova comunidade? A questão do estudo bíblico, né? E da questão do pregador expor o evangelho no sentido de mostrar o meu pecado e não Uhum. a questão de falar que Deus vai me abençoar tal, né? Que ele, porque uma igreja reformada, né? Então não tem essa questão de ficar ali te prometendo nada. Então, cada culto que eu vou lá, eu sou confrontado por um pecado e quando eu vou ver, puxa vida, eu nem percebi, mas eu fazia isso, né? Que nem foi uma das pregações lá do pastor Ari sobre Romanos 12, né? De pagar o mal com o mal. E às vezes você tá no serviço lá, o cara faz alguma coisa, você não gosta, e você vai lá e paga o mal com o mal, esse é o tipo de crente. Então, esse tipo de pregação que eu fiquei assim, tipo, que fala agora comigo, né? Não é aquela questão Uhum. de mexer nos meus sentimentos e falar que eu sou a menina dos olhos de Deus, mas é Hum. aquela questão de saber que eu sou um pecador, que eu tenho que, né, me consertar daquilo lá para não desagradar o Espírito Santo. Então, esse tipo de pregação que é o que eu encontro lá. Nossa, muito bom. E se arrependeu de ter saído? Se arrependeu de tomar essa decisão e estar onde você está hoje? Não, capaz. Uhum. Arrepender, não. Né? Eu fico triste no sentido assim, né, de saber de tanta gente que está lá, que realmente eu amo de verdade, e não poder fazer nada. Né? Uhum. Realmente eu não posso fazer nada, e eu fico triste por isso. Né? Assim como eu estava enganado, achando que lá era a melhor igreja, e depois você percebe que é uma seita, e é até difícil você falar isso, né? Que nem tem família, tem tio, pai, mãe, irmãs, ali você externar isso para fora é complicado, né? A vontade de tirar, tipo, dependesse de mim, né? Minha esposa também não gostou no começo, não tá indo mais na CCB, mas também não tá junto comigo lá, né? Não Uhum. gostou, mas respeitou pelo menos a minha decisão. Então a gente fica triste por isso, né? Porque a vontade é que abriu os olhos de todos De aqueles lá, todo mas aí mundo. você não consegue, você fica frustrado, né? Ao mesmo tempo É. que você fica agradecido que Deus abriu né, os seus olhos, você fica frustrado porque você não consegue E não fazer isso com consegue as pessoas. porque é o Espírito Santo que abre, né? Esse que é o grande ponto. Não é você, não é o seu Uhum. eloquência, não é isso. Obviamente que pregar você tem que pregar, anunciar você tem que anunciar, mas tem que ter a consciência de que na verdade não é você que convence, né? Uhum. Quando eu entendi, né, que o irmão falou isso para mim, que eu entendi isso aí, eu falei, então eu tô perdendo tempo, porque a esperança de ficar lá era de abrir os olhos dos outros. Eu falei, não adianta, é o Espírito Santo que vai fazer. Quanto mais você fala, né, mais, é igual a questão do faraó, né, lá do Moisés, né? Quanto mais ele falava, mais o coração dele endurecia, pior ele Hum. ficava, né? Então é a mesma coisa, É, quanto mais você fala, não, é pior fica. excelente.
Excelente história, história bonita. A gente já está em 1 hora e 20 minutos aqui. Tem mais alguma coisa que o irmão queria acrescentar aí? Eu achei a história muito, muito interessante. É diferente, né? Cada um tem um processo, seu processo foi diferente, mas muito legal. Eu nunca tinha visto a pessoa se converter pelos hinos, igual foi no seu caso. Pois é, É, né? estudando o método da igreja lá ainda. Exato, ó, interessante. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, falar? Não, é que nem quando eu saí também, eu fiquei pensando assim, e a música? Lá também tem orquestra, né? Mas que nem agora eu não tô tocando. Eu achei que isso ia fazer muita falta no começo, assim, para mim, e não fez, né? Hum, Tipo, tô tocando de vez em quando, eles têm o inário deles lá também, né? Alguns hinos do cantor cristão, de outros inários ali, mas não fez. Eu achei que, agora, né? Vou perder uma parte de mim, da parte da música. Não, tô aqui tranquilo. Se der para me tocar, eu toco. Se não der para me tocar, eu não toco, nossa, né? E é uma das coisas que quando você tá lá dentro, você, né? parece. Quem quer música tá lá dentro, parece que não. Se eu não tocar, eu não sei o que eu faço da minha vida. E para mim não, eu achava que ia acontecer isso. No final das contas, não aconteceu. Ah, louvado seja Deus. Não, tá bom, excelente, muito boa aí a nossa conversa. O seu canal lá continua ativo? Você continua postando vídeo? Isso, tá, agora diminuiu um pouco, né? Esses últimos 6 meses eu dei uma diminuída, né? Deu uma acalmada na cabeça, porque depois que eu fiz essa live lá explicando que eu tava saindo, nossa, eu não aguentei responder a todo mundo. E no Facebook também, eu parei de mexer um pouco, assim, eu tava mexendo só no WhatsApp mesmo. Agora eu Uhum. pretendo dar uma retornada ali, né? Mas falando de música, mas na questão assim de evangelho, né? Tá Mas para ótimo. isso eu quero me preparar um pouco mais, né? Porque, como eu falei, se põe uma criança de 10 anos do meu lado lá que passou por AEBD, dá de 10-0. Não, mas tá bom, pelo menos contando a obra aí, que a forma que Deus te converteu já serve para alertar muita gente, então isso é importante. Não, tá certo. Então, agradeço bastante, irmão, de ter vindo aqui no canal. E fica à vontade, se quiser um dia marcar uma outra live aí para falar de outros assuntos, a gente vem aqui e faz também. Manda um abraço Tá? para o irmão Elias e o Elton aí também, tá bom? E quer se despedir do pessoal? Ô, mano, Deus abençoe aí por ter aceitado, né? Por ter Hum, aceitado a proposta do Moelias, né? Conversar é, comigo. Agradeço bastante o convite e, que nem disse, né? Agora é estudar, é isso correr aí. atrás do tempo perdido, né? Correr Exato. atrás do tempo perdido, que ficava naquele mundinho achando que tudo vinha do púlpito É, e não se preocupava em estudar, né? Não se preocupava em pegar a Bíblia para analisar, para saber o que está saindo lá é correto ou não. E agora é correr atrás, né? E orar a Deus para que mais pessoas, que o evangelho possa chegar a mais pessoas e que aqueles que estão lá, né, possam ser despertos também, né, entender que ela tem né, a instituição tem uma aparência bonita por fora, mas infelizmente no meio não vai levar a lugar nenhum. Vai levar, mas não uhum. é para lugar bom, não. Infelizmente. Né? Tá certo. Não, tá certo. Deus abençoe. Eu vou agora remover aqui. Quando eu remover, você pode desligar, ficar à vontade aí, tá bom? Aí Tá eu vou bom, fazer o então. Deus encerramento. abençoe. Deus abençoe, viu? Muito bem, irmãos. Muito boa, boa entrevista. A gente. Você vê que é um negócio interessante, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente, uma forma diferente com que Deus trabalha, né? Eu achei muito interessante a parte dele que foi isso, lendo as letras dos hinos da própria instituição, Deus despertou ele. Bom, se você assistiu até aí, não se esqueça, dê like, curta, compartilhe,
porque e mande isso para mais pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Nos vemos aí numa próxima live, num próximo vídeo, e que Deus abençoe.